João capítulo 9, do versículo 1 ao 5, diz assim: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E oremos. Amado Pai, obrigado pela Tua palavra, que o Senhor possa agora nos abençoar com entendimento, que o Senhor me dê poder para que eu possa pregar de acordo com a Tua vontade esta noite. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. E vamos sentar esta noite. Nós lemos agora há pouco o episódio onde Jesus estava caminhando com os seus discípulos, de fato era a sua igreja. Muita gente acha que a primeira igreja foi começada lá em Jerusalém, no capítulo 2 de Atos. Não é verdade, ali começou a igreja de Jerusalém, mas a primeira igreja em Jerusalém foi a segunda igreja. A primeira igreja foi a igreja que Jesus fundou. Não era uma igreja que tinha uma sede, igreja não precisa de sede, a igreja não tinha banco, não tinha ar-condicionado, não tinha som, não tinha púlpito. Isso não é importante para a igreja. O importante da igreja é a aglomeração, o ajuntamento de pessoas salvas e batizadas que compõem o corpo de Cristo. Jesus tinha uma igreja, era uma igreja itinerante, não tinha um lugar fixo, ela saía de lugar para lugar fazendo a obra, mas era uma igreja. E então ele estava viajando ali com os seus discípulos, com a sua igreja, e eles passaram por um homem que, desde que nasceu, era cego. Foi que ele perdeu a visão devido a uma doença, um acidente? Não. Desde que ele nasceu, a Bíblia fala que ele era cego, cego de nascença. Seus olhos não enxergavam, seus olhos não funcionavam. Deixa eu perguntar para você, os seus olhos funcionam? Você enxerga bem? Com ou sem óculos? É uma bênção maravilhosa. Imagine você viver na escuridão, sem poder ver nada. É uma grande desvantagem, é uma grande complicação para as nossas vidas. E eu espero que nós possamos apreciar as coisas simples. Não que a visão seja algo simples, pequeno ou sem importância, mas que nós possamos apreciar todas as bênçãos de Deus, inclusive a bênção da visão. Muitas pessoas no mundo não têm a visão. Nasceram sem, perderam a visão devido a algum problema de saúde, algum acidente talvez. Mas agradeça a Deus pela visão, agradeça a Deus que você tem visão óptica. E por pior que seja a cegueira óptica, a cegueira visual, existe outro tipo de cegueira que é infinitamente pior para o ser humano. Isso é a cegueira espiritual. A cegueira espiritual é muito pior. Ao contrário da cegueira ocular, a cegueira espiritual é geralmente uma opção. Ninguém escolhe nascer cego, ninguém escolhe perder a visão, ninguém faz uma opção por isso. A cegueira óptica, visual. Mas a cegueira espiritual geralmente é uma opção, especialmente quando é uma cegueira espiritual da parte de crentes, da parte de pessoas salvas, da parte de pessoas que têm o Espírito Santo para lhes guiar, e lhes instruir, e lhes trazer tristeza, e lhes trazer direção. Pastor, o Espírito Santo trazer tristeza? Pois é, a Bíblia fala, não entristeçar o Espírito Santo. Quando você entristece o Espírito Santo, você fica triste. Então, quando a gente está em pecado e nem percebe, nem se entristece, isso é cegueira espiritual. Mas vamos voltar para isso daqui a pouquinho. A única cura para a cegueira espiritual é Cristo. Não há outra cura. A cura é Cristo. No versículo 5, Jesus falou, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Ele é a luz. A luz traz o quê? A luz traz visão. Você não enxerga nada sem luz. Na realidade, do ponto de vista óptico, você não está enxergando nada, você está enxergando a reflexão da luz.
E dependendo da densidade do material que está refletindo a luz, ela vai refletir mais luz, menos luz, ela vai segurar certas cores, então você vai ter cores diferentes, mas tudo que você enxerga é uma reflexão da luz. Jesus falou, eu sou a luz do mundo. Jesus, ele vai jogar a luz e essa luz vai refletir, e se nós tivermos nossa visão espiritual 20 por 20, correta, saudável em dia, nós vamos enxergar com clareza espiritualmente. Em Atos 26, versículo 18, no meio de uma pregação aqui, foi dito, para lhes abrires os olhos, falando sobre Deus, o mistério de Deus, para abrir-lhes os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus. Note que faz uma comparação entre trevas e luz. E as trevas estão se referindo ao poder de Satanás. E a luz se referindo ao poder de Deus. O poder de Satanás, o poder do inimigo, ele está mais forte, evidente nas trevas. Onde a luz não brilha. Onde há cegueira. Então, quando temos cegueira espiritual, aquilo é terreno fértil para a obra do nosso inimigo. Então aqui fala que Jesus veio para abrir os nossos olhos das trevas e nos converter à luz de Deus. Nos converter de Satanás, do reino de Satanás, para o reino de Deus. Em João 8, versículo 12, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, se nós estamos seguindo Cristo, nós vamos ter o quê? A luz da vida. Se nós estamos seguindo Cristo, nós não vamos andar em trevas. Lembrando, quem está nas trevas é o poder de Satanás. E Cristo veio para nos trazer luz, para nos libertar das trevas. Justamente das trevas. Nos dar visão espiritual e nos levar para a luz e a luz da vida. Então, nós precisamos ter os nossos olhos abertos. Os nossos olhos espirituais abertos, para sairmos e então abrir os olhos espirituais dos outros. Jesus falou aos fariseus que eles eram como cegos liderando os cegos. Ele falou, quando isso acontece, ambos vão cair no buraco, ambos vão cair na vala. Porque primeiro nós temos que tirar nossa cegueira espiritual para então querer liderar. Pais, mães, primeiro temos que tirar nossa visão espiritual, para então podermos sermos os pais que deveremos. Nós não podemos liderar, nós não podemos levar, guiar ninguém, se nós somos nós mesmos cegos espiritualmente. Então, eu quero ver a partir desse texto, algumas coisas que indicam, apontam, acusam a existência da falta de visão espiritual. Falta de visão espiritual. Ah, pastor, eu não tenho esse problema. Vamos ver. Eu não estou dizendo que você tem esse problema. Eu só vou mostrar aqui algumas coisas a partir deste episódio que nós lemos agora há pouco, em João 9. Algumas coisas que apontam alguns sintomas de falta de visão espiritual ou cegueira espiritual. Olha no versículo 2 de João capítulo 9, onde diz assim, e os seus discípulos lhes perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? O primeiro sintoma de falta de visão espiritual é ficar discutindo questões vãs. Ficar discutindo coisas que não têm importância nenhuma. Quanto tempo se perde se discutindo coisas que não têm importância nenhuma? Aliás, eu pergunto, qual era a importância, qual era o propósito dessa pergunta que fizeram a Cristo? Jesus, quem pecou? Foi ele ou foi os pais dele? Tá, se foi ele e se foi os pais deles, isso era a sua conta? Jesus respondeu e falou, nenhum nem o outro. Ou seja, não tem sentido a sua pergunta. Nem ele pecou para que ele nascesse cego, e nem os pais deles pecaram para que ele nascesse cego. Então, uma pergunta sem nexo, sem necessidade. E note quem foi que estava perguntando.
Bíblia fala seus discípulos. E os seus discípulos lhe perguntaram. Isso aqui não era as pessoas perdidas, as pessoas do mundo, as pessoas que estavam de passagem, que não conheciam Cristo. Não, aqui são os discípulos, aqueles mais próximos, aqueles que eram supostamente os mais espirituais. Lembrando que ele viajava com a sua igreja, uma igreja itinerante. Não era uma igreja fixa, como é hoje em dia, mas igreja, como nós sabemos, não quer dizer teto, parede, placa na frente, banco, púlpito, som, ar-condicionado. Isso não compõe uma igreja. O que compõe a igreja são pessoas salvas, aglomeradas, juntadas, unidas em propósito e em salvação, em viver e espalhar o evangelho. Isso que é uma igreja. E Jesus tinha uma tal igreja, e foram justamente os líderes, aqueles mais maduros da igreja, os discípulos, que perguntaram essa pergunta vã. E ao invés de ficar discutindo, nós devemos então fazer a obra de Deus. Os discípulos não estavam fazendo a obra de Deus porque estavam perdendo tempo, querendo saber se pecou foi o cego, foi o pai do cego, se o que foi que fizeram, que não fizeram, perdendo tempo. Lá em Tito 3, versículo 9, mas não entres em questões loucas. A palavra louca quer dizer questão tola. Não entres em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Tem gente, quando você vai evangelizar, tem muito cuidado com isso. Só para evangelizar, a pessoa não quer ouvir o evangelho, ela quer discutir. Ela quer discutir com você. O que você acha disso? Quando eu encaro isso, eu tento levar de volta para o evangelho. Se eu não conseguir, eu digo, boa tarde. Eu não vou ficar discutindo, como a Bíblia fala, questões inúteis e vãs. Eu vim aqui falar do evangelho, ver se você é salvo, se você não é salvo, se você for, glória a Deus, se você não for, aqui está o evangelho. Eu não vim aqui para discutir, mas tem gente que só gosta de fazer isso. Tem igrejas inteiras que só gostam de fazer isso, o tempo todo discutindo questões inúteis e vãs, discutindo coisas que, francamente, em vez de fazer a obra de Deus, ganhar almas, em vez de fazer a obra de Deus, ficam discutindo e discutindo questões inúteis e vãs. Era isso que estes discípulos estavam fazendo, discutindo algo inútil, algo vã. O mundo, pense nisso, o mundo está indo para o inferno. 9 bilhões de pessoas nesse planeta, a grande maioria não conhece Cristo, a grande maioria nunca ouviu o evangelho, e muitas delas moram aqui na nossa cidade. Eu sei que é chocante, mas é verdade. Já ouviram falar de Jesus, de Deus, de Bíblia? Eu entendo, mas o evangelho não é saber de Jesus, de Bíblia, de Deus. O evangelho é saber o evangelho. Saber o que a Bíblia fala do fato que somos todos pecadores. Que todos devemos uma dívida que nós não podemos pagar. Que Jesus já veio e já pagou essa dívida. E está oferecendo livremente, mediante a gente aceitar esse presente, a salvação eterna, uma vez por todas, para todo sempre. E isso é o evangelho. Eu já encontrei crianças, eu não sou o único aqui, que você tenta levá-las a Cristo, crianças com 7, 8, 9, 10 anos de idade, e você fala de Jesus, de Bíblia, e pasmem, elas nunca ouviram falar de Jesus ou de Bíblia. Não são muitas, mas uma já é demais. Aí eu fico pensando, mas como que isso pode ser? Muito bem, eles não vão ouvir falar de Jesus na escola, gente. A escola não vai falar de Jesus para os seus filhos. De ninguém, nem o seu, nem o meu, de ninguém. Se eles não conhecerem Jesus, Cristo, em casa, eles não vão conhecer Jesus. Sabe o que é? A prefeitura, o Estado federal, estadual, municipal vai falar? Não, não vai. Não vai. Ah, mas na minha escola tem educação religiosa. Pode falar de Bíblia, Jesus, mas não vai falar o Evangelho, gente. Muitas pessoas que a gente encontra, a grande maioria aqui no Brasil, em Maceió, você fala de Jesus, a maioria, sim, Jesus. Sim, Deus, conheço Deus, sim, Jesus, Deus, tá? Crucificação, sim, morreu na cruz, tá? Certo? Bíblia, palavra de Deus, pecado, céu, inferno. Eles sabem dos fatos, mas conhecer fatos nunca salvou e nunca salvará ninguém. O que nós fazemos aqui no Brasil, na maioria das vezes, é colocar tudo numa ordem que a pessoa entenda como aquilo, aqueles fatos.
Por exemplo, por que Jesus morreu na cruz? E se eu morresse na cruz? E se eu fosse crucificado? Resolveria alguma coisa? Aí vem a ideia que muita gente tem, que eles precisam merecer o céu. Eles têm que perseverar. Jesus salva até o dia tal, do dia tal em diante, agora com você. Tudo isso é uma falta de conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo. Cria essa noção que nós temos que fazer alguma coisa, contribuir para manter a salvação. Não. Cristo pagou o preço, todo o preço. Mas ao invés de levar as multidões que não conhecem o Evangelho, tanto no Brasil, que conhecem os fatos básicos, quanto se for no Papua Nova Guiné, lá no Pacífico, onde você fala Deus, quem? Jesus, quem? Eles não fazem a mínima ideia do que é Bíblia, do que é céu, inferno, ou Deus, ou Jesus. Você tem que começar. No Brasil, na maioria das vezes, não é assim. Mas seja na selva amazônica, seja no centro da capital do seu estado, existem multidões que não conhecem o Evangelho, e em vez de estar levando o Evangelho, tem muito crente, muita igreja, que fica discutindo. Pastor, arminianismo e predestinação e calvinismo e não sei. Gente, estude, aprenda, tire sua dúvida e bota uma pedra em cima disso. Não fique regurgitando essas conversas, porque está cheio de gente lá fora que vai adorar, gastar a sua vida inteira discutindo questões inúteis e vãs, enquanto o mundo vai para o inferno. Muitas vezes a igreja de Cristo perde tempo discutindo questões inúteis e vãs. Por que você acha que Deus colocou aqui na Bíblia? Não entres em questões loucas, genealogias, contendas, debates, que são inúteis e vãs. Sabe por que Deus colocou isso na Bíblia? Por esse motivo. Porque acontecia e acontece. Então vamos entender, quando estamos discutindo questões vãs, isso é um sintoma de cegueira espiritual. É um sintoma de falta de visão espiritual. O homem no caminho era cego visualmente de nascença, mas os discípulos estavam ali demonstrando cegueira espiritual. Olha comigo no versículo 3, o seguinte: Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. O primeiro sintoma de cegueira espiritual, de falta de visão espiritual, é discutir questões vãs. A segunda é não levar o Evangelho, é não ganhar almas, que é uma consequência da primeira. Jesus respondeu a questão da seguinte forma, a questão vã, inútil. Ele falou, nenhum, nem outro, como nós já comentamos. Mas ele focou naquilo que eles não enxergavam. Eles enxergavam que o cego era cego, mas eles não estavam enxergando, não estavam vendo as obras de Deus. Não é isso que ele fala? Foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. A obra de Deus não foi, não era e não é dar visão aos cegos. Veja bem, Jesus fez isso. Mas entenda, não era essa a obra de Deus que Jesus estava se referindo, essa não é a obra principal de Deus, da visão aos cegos. Versículo 35 do capítulo 9, ou seja, é o mesmo contexto, está falando, está no mesmo episódio, né? Mais adiante, no versículo 35 desse capítulo, diz assim: Jesus ouviu que o tinham expulsado. Expulsado quem? Justamente expulsado o homem cego. Tá? Depois você lê em casa a história toda. O homem cego começou a enxergar e acusaram ele de ter sido curado no sábado, aquele é um absurdo, enfim, expulsaram o homem da sinagoga, ou seja, eles excomungaram, expulsaram o cego judeu da sinagoga. Ele foi expulso da igreja. Tá? Mas diz assim, Jesus ouviu que o tinham expulsado e encontrando-o disse-lhe, crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse, quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse, tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Ele disse,
creio, Senhor, e o adorou. Veja só, a obra maior não foi que o cego de nascença enxergou, a obra maior foi que o cego de nascença creu no Filho de Deus. O fato que ele disse, eu creio, e o adorou, indica o quê? Que ele via, percebia e entendeu que ali estava Deus, que só Deus é digno de adoração. E note que Jesus não falou, deixe disso. Não, Cristo aceitou a adoração porque era justa, ele é digno. Mas este homem, mais do que ser curado fisicamente, ele foi curado espiritualmente. Ele foi salvo. Ele não enxergava espiritualmente, mas agora ele enxergava. O foco da obra de Deus é salvação. O foco da obra de Deus não é curar cego, não é fazer aleijado andar, não é dar comida para o faminto, não é ressuscitar os mortos. Tudo isso ele fez, mas esse não é o foco da obra de Deus. O foco da obra de Deus é salvação. É abrir os olhos espirituais para que nós possamos enxergar quem é ele. Você já ouviu, está falando com ele agora. E ele disse, eu creio. E o adorou. Curou a cegueira óptica e espiritual. Essa é a obra principal, a cura espiritual. Versículo 39. Versículo 39 fala assim, e disse-lhe Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem sejam cegos. Esse versículo está dizendo que Jesus vem para curar e para cegar. Ele veio curar o cego, para que o cego enxergue. Mas ele veio cegar aqueles que acham que sabem. Tinha muita gente, essas pessoas que expulsaram, os líderes religiosos que expulsaram o homem cego da sinagoga, eles achavam que enxergavam. Eles achavam que sabiam de tudo. Eles achavam que estavam do lado de Deus. Eles não estavam. Então Jesus vem, ele cura, mas também ele pode vir e cegar. Vai depender de como você o recebe. Ou você o recebe como Salvador, ou você o recebe como a luz do mundo, como ele é. Mas se não, ele vai trazer cegueira espiritual. Quanto mais vezes nós dizemos não para Cristo, mais difícil é dizer sim na próxima oportunidade. Isso vale para a salvação, isso vale para a convicção. Deus vem para você, o Espírito Santo vem e traz convicção para você e fala, isso aqui, isso está errado. Isso daqui, você tem que mudar. Isso daqui, precisa consertar. Isso daqui, sempre que você diz não, a próxima vez que você tem oportunidade, a próxima vez que o Espírito Santo traz convicção, vai ser mais difícil dizer sim. Não é impossível, mais difícil. Em outras palavras, como a Bíblia fala, não dê braço duro para Deus. Não tenha a cerviz dura. Quanto mais nós insistimos nos nossos erros, mais difícil é sair deles. Se por mais nada, obediência traz bênção. Obediência traz poder de Deus. Nós vimos isso recentemente. A chave que abre a porta do poder de Deus é o quê? Obediência. E quando nós não obedecemos, nós estamos nos privando, dentre outras coisas, do poder de Deus para fazer aquilo que Ele quer que a gente faça. Os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. Então, quando a gente vê e diz não, a gente está ficando o quê? Um pouquinho mais cego. Estamos vendo um pouquinho mais escuro. Estamos recebendo um pouquinho mais de trevas. E sempre que dizemos sim, nós enxergamos melhor. Nós temos uma visão melhor. Nós temos mais poder e mais facilidade para mudar. Então Deus vem ou curar ou cegar. Ajudar ou atrapalhar. Por isso que Ele é pedra de escândalo.
Para muitos judeus, ele trouxe salvação e muitos foram salvos, para outros o recusaram. É a pedra angular, que é a pedra de tropeço, porque para uns ele traz visão, para outros ele traz cegueira. Ele quer trazer luz para todo mundo. A decisão vai ser nossa. Como que você o recebe? Ou como você o rejeita? Seja para salvação, seja para uma decisão, seja por convicção, seja o que for. Cegueira espiritual gera mais cegueira espiritual. O maior milagre em todo o universo é a salvação de uma alma. Impressionante como muitas vezes Jesus fazia os inúmeros milagres que ele fazia, juntava a multidão. Mas quando uma alma era salva, como foi aqui no caso, expulsaram o cego da sinagoga, porque estavam com inveja de Cristo, esses fariseus. Então, cegueira espiritual, sintomas, questões vãs. Sintoma número 2, não evangelizar, não levar o evangelho. Ou seja, desobedecer a Deus. Olhe comigo no versículo 4. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Outro grande sintoma indicativo de cegueira espiritual é deixar a obra de Deus para depois. Deixar a obra de Deus para amanhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem. Ninguém tem garantia do amanhã. Eu não sei se amanhã eu vou estar vivo. Nem eu e nem você. Ninguém tem garantia do amanhã. Isso chama-se procrastinar. Ou, no popular, empurrar com a barriga. Depois eu faço. Outra hora, outro dia, próxima vez. E essa outra hora, outro dia nunca chega. Porque depois, amanhã, semana que vem. A nossa noite pode chegar a qualquer momento. A nossa noite é inevitável. Que noite, pastor? Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem. A nossa noite está vindo, ela vai vir de alguma forma. Pode ser pela morte, pode ser pela incapacidade, pode ser por falta de oportunidade, mas a noite vem. A noite vem. E quando a noite vem, ninguém pode trabalhar. Então nós temos que trabalhar enquanto há dia, temos que trabalhar enquanto há luz, temos que trabalhar enquanto temos capacidade e oportunidade. Se você tem capacidade e oportunidade, vamos às obras. Não fique empurrando, deixando para depois. Pais, discipline seus filhos enquanto ainda é dia, porque a noite vem. Vai chegar um dia que a sua influência será menor ou zero. Quanto mais jovem, mais novo a criança, maior é o seu poder de influência. Ao passo que ela vai crescendo, o seu poder de influência como pai vai caindo. Então, deixar para depois... Quem disse que vai ter um depois? Tem pais que dizem assim, não, eu vou deixar meu filho, minha filha crescer, e quando crescer, ele vai decidir o que ele quer fazer. Você é tonto em outras áreas ou sou especialista nessa? A responsabilidade dos pais é justamente educar, dar um exemplo, apontar o caminho para os filhos, e não deixar o filho crescer. Quem entende isso? Alguém vai ensinar os seus filhos. Alguma coisa vai influenciar os seus filhos. Ou é você, a Bíblia, ou Deus, ou vai ser o mundo, o diabo, e tudo que está lá fora. A mídia, televisão, literatura, filmes, novelas, livros, amizades. A maré já é difícil. É remar contra a maré. Agora, quando os pais fazem assim, ó, aí acabou-se. Discipline, eduque, influencie seus filhos enquanto ainda é dia, porque a noite vai vir. Que noite, pastor? A noite quando você não mais terá a influência que você uma vez poderia ter tido sobre
os seus filhos. Casais, cuidem dos seus casamentos enquanto é dia. Por quê? A noite vem. A noite vem. Há um casal, não é dessa igreja, não interessa, mas um dos cônjuges disse, eu não quero mais saber. Eu vou citar as palavras, nem pintado. O outro cônjuge está inconsolável. Vai se matar, vai se jogar, vai se não sei o que mais. Sabe o que é isso? Chegou a noite. Chegou a noite. Cuidar dos seus filhos, cuidar do seu casamento, cuidar do seu lar, também é obra de Deus. Eu diria que é a obra mais importante de Deus. Não interessa se você vem aqui na igreja com a Bíblia desse tamanho, se você sabe a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, de cós salteado, não interessa se você não perde um culto, não interessa nada disso, se o seu casamento, o seu lar, os seus filhos, é tudo um balaio de gato que ninguém sabe o que está acontecendo. O seu lar, o seu casamento, os seus filhos, isso também é obra de Deus. Porque a igreja é composta por famílias, que é composta por pessoas. Você não vai ter uma igreja forte se as famílias, está tudo, um turbilhão, ninguém sabe, é filho para cá, filha para lá, coisa aqui. Cuide do seu casamento, cuide do seu lar, cuide dos seus filhos, enquanto ainda é tempo. Eu digo mais, é muito melhor e mais fácil você influenciar uma criança de 1, 2, 3, 4 anos, do que uma criança de 7, 8, 9, 10 anos. Aí chega nos 11, 12, pré-adolescência, sabe o que você faz? Compra um barril, coloque ele lá dentro, tampe, faça um buraco e jogue comida e água de vez em quando, pronto. Eu estou brincando, gente, é brincadeira, tá? Depois eu vou preso e vão dizer que eu estou... É muito mais fácil você influenciar a criança quando ela é mais nova. Não precisa ser nenhum gênio para saber disso. Mas às vezes parece que precisa. Enquanto é dia... Porque a noite vem, a noite vem. A conta chega. Você fica procrastinando, deixa para depois, amanhã eu faço, semana que vem, depois eu começo. Quer fazer, faça. Mas a conta vai chegar. A noite vai chegar. Muitas pessoas, a maioria das pessoas do mundo, vivem como se tivessem todo o tempo do mundo. Tempo é a comodidade mais preciosa que Deus nos dá. Tempo é vida, vida é tempo. Deus te deu vida, Deus te deu tempo. Quantos anos você tem? Anos. Isso é o quê? Uma medida de tempo. A sua vida é medida em tempo. Tempo é a coisa mais preciosa que você tem. Não, pastor, é dinheiro. Dinheiro não compra tempo. Dinheiro não compra vida. Não, mas esse dinheiro, eu faço um plano de saúde, e aí se eu ficar doente... Já ouviram falar em erro médico? Eu não sei no Brasil, nos Estados Unidos é a segunda maior causa, se não me engano, a segunda, a terceira maior causa de morte é erro médico. Dinheiro não compra vida. Você não compra tempo. Dinheiro você pode emprestar, dinheiro você pode roubar, dinheiro você pode trabalhar e fazer dinheiro, aplicar dinheiro, multiplicar, tudo você pode. Tempo não. Tempo é democrático. Todo mundo tem 24 horas por dia. É democrático. Todo mundo tem o mesmo tempo, num dia. Claro que na vida tem gente que tem mais. Eu, por exemplo, tenho muito mais vida do que muitos de vocês. Pastor, o que você acha sobre ficar velho? Bom, é melhor do que morrer, né? Ou você ficar velho ou você morre. Eu prefiro ficar velho. E você vai perceber isso um dia desses. Tempo é a coisa mais preciosa que tem e a coisa mais desperdiçada no mundo. Gente, isso é algo que eu estou constantemente precisando fazer. Quanto tempo a gente perde, falamos sobre discutir coisas vãs e inúteis, quanto tempo a gente desperdiça com coisa vã e coisa inútil?
Quanto tempo a gente gasta? Aí fala, eu não tenho tempo. Não tem tempo para fazer certas coisas. Para outras coisas, não falta tempo. Não falta tempo. Tempo é desperdiçado pela grande maioria das pessoas. Perdido. Tempo não volta atrás, você não pode recuperar tempo. Tempo perdido é tempo perdido, acabou, não tem mais. Cada dia que passa é um dia que passa. E você não vai reviver, tomar aquele dia de volta. Jesus falou, convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Convém, o que é isso? Convém, é o correto. Convém que nós façamos as obras. Imagino lá no Tribunal de Cristo, Jesus falou, tinha isso tudo que você fazer, você não fez nem a metade, por quê? Eu não tive tempo. Não, você teve tempo. Você teve tempo. Só que você não fez as obras. Pois é. Nós podemos servir a Cristo aqui, nessa vida. Depois que a gente for levado no arrebatamento ou pela morte, acabou. Convém que façamos enquanto é dia. Enquanto temos a capacidade e a oportunidade, muitos sonolentos e dorminhocos espirituais enchem esse mundo. Efésios 5, versículo 14. Por isso diz, desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Está vendo aqui? Desperta tu que dormes. Uma pessoa normal dorme de olhos o quê? Fechado. Eu já ouvi falar de pessoas que dormem com o olho aberto. Prega um susto danado nas pessoas. Né? Eu nunca vi, mas deve ser uma cena ímpar. Mas o que está dizendo? Dorminhoco, desperta. Desperta, dorminhoco. Levanta-te dentre os mortos. Ele está comparando aqui, ó. Ele está dormindo, ele parece que está morto. E realmente, se você está dormindo espiritualmente, você está agindo como um morto espiritual. Um morto espiritual é alguém que não é salvo. Um crente cego espiritualmente, quem vê pensa que é do mundo. Um crente cego espiritualmente vive igual ao mundo. Quem olha e fala, acorda dorminhoco, acorda você que dorme e levante de dentre os mortos. Mas quem está dormindo no meio dos mortos? Ninguém dorme no meio dos mortos. Aqui dizendo, você está parecendo, é como se estivesse morto. É como se estivesse morto, não está fazendo nada, não está produzindo nada, não está enxergando nada. O crente com visão espiritual, sem funcionar, sem enxergar, quem vê pensa, perdido, é do mundo. Por quê? Porque anda, caminha, fala, faz tudo igual ao mundo. Por quê? Cegueira espiritual. Aqui Deus fala, desperta, abre os olhos. E continua aqui dando a comparação. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios. Prudentemente, nécio, sabedoria. Continua. Remindo o tempo, porque os dias são maus. O que é remir? Remir quer dizer resgatar. Resgatar. Resgatar o que, pastor? Resgatar o tempo, remindo o tempo. Por quê? É você resgatar, aproveitar o tempo que você e eu perdemos, desperdiçamos. Está dizendo, remindo o tempo. Aproveitando e reutilizando o tempo desperdiçado, o tempo perdido. Eu não sei contar vocês, mas eu fui salvo. Eu tinha 25 anos de idade. Uma grande verdade despencou na minha cabeça o dia que eu fui salvo. Eu percebi que eu estava nessa terra vivendo há 25 anos e nunca tinha feito nada em prol de Deus. Nada. 25 anos, respirei o ar de Deus, aproveitei as bênçãos de Deus. Naquele tempo da minha vida,
eu sequer, ou antes de ser salvo, pouco tempo antes, eu sequer acreditava na existência de Deus. Pois é, o seu pastor era, certa vez, declaradamente um ateu, ou seja, um tolo. Que o tolo diz no seu coração, não há Deus. Pois é, eu era um tolo. E por 25 anos, eu não havia feito nada para Deus. E como uma grande carga caiu na minha cabeça. E eu percebi isso. Eu falei, eu vivia 25 anos aqui na Terra e eu não fiz nada para Deus. Justamente isso, é remindo o tempo. Mas não só o tempo perdido. Às vezes você foi salvo ainda jovem, ainda como criança, talvez. Mas isso não quer dizer que você não tem tempo a remir. Você acha que dos 25 anos de idade até agora, eu não tenho tempo a remir, eu não desperdicei tempo? Não estou orgulhoso disso, eu estou sendo franco com você. Espero que você seja consigo mesmo também. Você não perdeu, desperdiçou o tempo. Pois é, todos nós temos que remir o tempo. E complementa, porque os dias são maus. Muitos obstáculos, muitos problemas, muitos tropeços, os dias são maus. Nós temos que remir o tempo para resgatar o tempo perdido. Por isso, não sejais insensatos. Note como aqui fala sobre nécio, insensato. Aqui fala sobre prudentemente. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Se nós não formos insensatos e enxergar espiritualmente, nós não vamos entender a vontade de Deus para as nossas vidas. Muita gente passa a vida andando às cegas sem nunca entender, saber conhecer qual a vontade específica de Deus. Deus tem a vontade comum de Deus. Deus quer que todo mundo seja salvo. Deus quer que todo mundo vá para a igreja. Deus quer que todo mundo leia a Bíblia. Deus quer todo, isso é para todo mundo, para todo mundo. Não tem que. Mas existe aquela vontade de Deus que é para você. Não é para mais ninguém no universo, é para você. É uma vontade específica que Deus quer e tem só para você. Essa vontade muita gente nunca conhece. Porque não anda prudentemente, porque anda neciamente, porque não tem a visão espiritual. Estão em trevas e não conseguem enxergar o que Deus tem para eles. Muito triste, porque um dia vão ter que prestar contas a Deus. Por que você não fez o que eu queria para a sua vida? É porque eu não sabia. E por que você não sabia? Porque você não falou. Bom, quando você fizer isso assim... Tá? Quem estiver perto de você é bom dar uns 3 passos para trás e para o lado, porque lá vem chumbo grosso. Deus fala, como é que é? Eu não falei para você? Não, eu falei para você. Você que fez assim, ó. E assim, ó. Você andou nas trevas. Eu sou luz. Se você não me enxergou, é porque você estava nas trevas. Pense nisso. Nós vamos prestar conta para Deus das nossas vidas. Temos que remir o tempo. Devemos remir o tempo, compensar o tempo perdido. Muitos se convenceram, estou falando de crentes, muitos crentes se convenceram que eles farão a obra de Deus depois que ajeitarem as finanças, depois que acertarem a carreira profissional, depois de criarem seus filhos, depois que ficar mais velho, depois aproveitar minha vida, quando eu ficar bem velho assim, tipo igual pastor, aí eu vou servir a Deus. Quem falou que você vai chegar até a minha idade? Quem falou que você vai chegar até os 40 anos? Quem disse? Mais um pouquinho. Depois, deixa eu me formar primeiro, passar no concurso, depois. Pois é, esse depois nunca chega. Porque sempre vai ter um dinheirinho a mais, quer fazer uma promoção a mais, um curso a mais, sempre vai ter algo a mais. E o nosso inimigo que anda ao redor, bramando que possa tragar, ele sabe qual migalha você vai correr atrás. Ele fica assim, ó. A vontade de Deus está ali, ele fica aqui assim, ó.
Ao otário. Pode falar otário no púlpito? Claro que pode, acabei de falar. Ao bestão. E você lá. Foi aquele desenho que tem um burro, tem um cara sentado no burro, uma varinha e uma cenoura pendurada, e o burro... Pois é, quer um conselho? Não seja o burro. Não seja o burro. Aquele burro nunca vai alcançar aquela cenoura, mas vai fazer a vontade de que está segurando a vara com a cenoura. O diabo trabalha sempre assim, ó. E a gente vai atrás. Nunca enche a barriga, nunca enche o papo, nunca. Mas está sempre... E Deus? Depois eu preciso ir por aqui. Depois, eu preciso primeiro... Pois é, depois. Aí vem a noite. Eu não tenho tempo, pastor. Eu não tenho saúde, pastor. Eu não tenho... Sempre vai ter um motivo. Sempre vai ter uma noite. Por isso que devemos andar na luz. Quem não faz a obra na dificuldade, não vai fazer a obra na bonança. Ok, talvez você precise ajeitar suas finanças, a sua vida profissional, se formar, criar seus filhos. Eu entendo, são dificuldades da vida que todo mundo tem. Mas quem não serve Deus na dificuldade, não vai servir Deus quando a coisa estiver boa. Pastor, se tivesse tudo bom na minha vida. Não. Eu vou dizer por quê. Lucas 16:10. Jesus falou, quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pastor, não faço isso porque eu não tenho tempo. Quando tiver tempo, não vai fazer do mesmo jeito. Pastor, não contribui porque eu não tenho dinheiro. Mas quando tiver dinheiro, não vai contribuir do mesmo jeito. Pastor, porque... Se você não é fiel no pouco, você não vai ser fiel quando você tiver muito. O problema não é ter pouco ou ter muito. O problema está aqui, ó. É um coração duro. O problema está aqui, ó. Cegueira espiritual. Está dando mais importância para a cenoura. Está dando mais importância para os detalhes do que para o principal. Jesus falou, convém fazer as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, porque a noite vem. E quem não enxerga isso, não vai ser fiel. Quem não é fiel no pouco, não será posto sobre muito. Mateus 25:21. E o seu Senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel, sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Você acha que Deus vai dar muito para você, aqui nessa vida, se você foi infiel no pouco? Seja fiel no pouco, que Deus vai poder confiar muito nas suas mãos. Se você está se desviando pelas migalhas, Deus nunca vai colocar um filé mignon no seu prato. A verdade é essa. Pastor, mas eu sou um cara de... Eu falei, Deus não dá. O diabo não, o diabo dá. O diabo dá o que você quiser para sair da vontade de Deus. O que você quiser, dê o preço que ele te dá. O que você quer? Tome. Tudo para tirar você da vontade de Deus. Tudo para trazer cegueira na sua vida. Tudo para te desviar. E se você não for salvo, para você não ser salvo. Uma vez que você é salvo, você não pode perder, mas você pode perder a sua utilidade para Deus. Seja fiel no pouco, que você será fiel no muito. Seja fiel no que Deus lhe confia no pouco, e Deus pode confiar mais para você. Quando eu vim morar em Maceió, eu aluguei uma casa. Os proprietários da casa eram crentes, diziam ser crentes. Diziam que eram, então eu vou acreditar que eram crentes. Muito bem de vida, empresários, tal coisa. Eles tinham uma casa de praia muito boa, não sei aonde aí. Não iam para a igreja mais domingo, porque sexta-feira até segunda de manhã era casa de praia. Simplesmente não foram mais para a igreja. Eu pergunto, foi Deus que abençoou eles com a casa de praia? Foi Deus que deu aquilo para afastar eles completamente de Deus? E não é que não estavam indo para a igreja, se afastaram de Deus de um modo que só eram crentes aqui, ó, assim, ó. Se eram salvos, eu não sei, diziam que eram, eu vou acreditar que eram.
Deus nunca vai lhe dar alguma coisa que vai afastar dele. Como você nunca daria alguma coisa para o seu filho e para a sua filha que fosse lhes fazer mal. Pois é. Então, se não foi Deus quem deu, quem foi que deu? Quem foi que deu? Adivinha quem foi que deu? Adivinha? Pai do engano. Aliás, o pai da mentira, mestre do engano. Ele pode dar coisas. Pastor, e como é que a gente pode evitar isso? Abra os olhos. Abra os olhos, não tenha cegueira espiritual. Porque cegueira espiritual é real. Existe. É danoso. A obra de Deus, num resumo mais simples, é ser a luz do mundo. Para quê? Para tirar a cegueira das outras pessoas. No versículo 5, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Me diga uma coisa, Cristo está no mundo hoje? Não sei se você ouviu, mas ele ressurgiu e subiu para o céu. Cristo não está no mundo hoje. Então, como é que as pessoas vão ver a luz do mundo? Mateus 5,16, Jesus falando, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Sabe quem é para ser a luz do mundo com a partida de Cristo? Já faz mais de 2.000 anos. Sabe quem agora toma o lugar de ser a luz do mundo? Nós, supostamente. Nós somos a luz do mundo. E por isso que ele fala, brilhe. Assim resplandeça a vossa luz. Ou seja, brilhe. Você brilha. A sua luz resplandece. Você ilumina. Você tira a cegueira. Você tira trevas das pessoas, dos seus vizinhos, familiares, colegas, amigos. Essa foi a obra de Cristo. Ele falou, eu vim trazer visão para o cego. Mas o maior milagre não foi que trouxe visão óptica, foi visão espiritual, quando ele disse, é aquele que fala com você agora. E o cego, eu creio, e o adorou. Aquilo era a obra. Aquilo é levar luz para o mundo. Cai sobre nós sermos a luz do mundo, fazer a sua obra. Quando houve a oportunidade de ajudar, os discípulos, ao invés de ajudar, perderam tempo discutindo bobagem. Vem ajudar o cego? Não. Foi ele, foi o pai dele. Perda de tempo. Se tivéssemos na mesma situação, devemos fazer como Jesus fez. Fazer as obras daquele que me enviou. Cabe a nós brilharmos. Cabe a nós trazermos luz para as trevas. Trazer visão para quem não enxerga espiritualmente. E vamos orar. Amado Pai, obrigado.